Bem, e se eu dissesse que há uma maneira de tornar o impossível possível? Se o cadáver se movesse por conta própria. Não é nada sobrenatural. O que a Kyoko está insinuando é que nós achamos que Hifumi estava morto, mas talvez ele na verdade ainda estivesse vivo. Hifumi não foi carregado para fora da enfermaria, ele saiu andando por conta própria. Nesse caso, ele apenas se fingiu de morto. A Celeste diz que isso é impossível. Hifumi estava morto com toda certeza, mas como ela sabe disso? Ela diz que é por causa do anúncio de descobrimento de corpo. O cadáver do Hifumi havia sido descoberto e é por isso que o anúncio foi feito. Mas estamos certos disso? Talvez o anúncio tenha sido para outra descoberta de corpo. Vamos memorizar essa fala da Kyoko. A Celeste diz que o anúncio sinalizou o descobrimento do cadáver do Hifumi. Mas não, isso está errado. O corpo do Taka havia sido descoberto praticamente no mesmo instante. O Byakuya diz que se 2 corpos tivessem sido descobertos, haveriam 2 anúncios. Talvez o Monokuma juntou ambos em um só. O Monokuma diz que esse é um assunto delicado, mas que pode dizer que o anúncio só é transmitido quando 3 ou mais pessoas encontram um cadáver pela primeira vez. O Byakuya achou isso bem suficiente. Ele disse que só é transmitido pela primeira vez que um corpo é descoberto, porém nós ouvimos o anúncio de descobrimento de corpo mais uma vez depois. Isso foi quando ambos os corpos foram redescobertos. Nesse momento, um deles estava na verdade sendo descoberto pela primeira vez. Hifumi estava vivo na enfermaria. A Celeste diz que comparando o corpo dele antes e depois de ser movido, tirando como ele estava posicionado, não havia nenhuma diferença digna de nota. Mas não, isso está errado. Havia uma clara diferença. Os seus óculos. Na enfermaria, os óculos do Hifumi estavam cobertos de sangue. E quando o encontramos no repositório, eles estavam impecáveis. Também encontramos o item que ele usou para limpar os óculos. Na lata de lixo da enfermaria estava um pano de limpar óculos com o mesmo mascote da câmera do Hifumi. E afinal, quem se beneficiaria de um par de óculos limpo além do próprio dono? Isso prova que Hifumi ainda estava vivo na enfermaria. Se fingiu de morto quando ficou sozinho, limpou os óculos, se levantou e caminhou por aí com seus próprios pés. Mas e todo o sangue que estava espalhado? A enfermaria contém bolsas de sangue para emergências, então ele só usou uma delas. Agora, o desaparecimento do corpo do Taka é facilmente explicável. A pessoa que o moveu foi Hifumi Yamada. Enquanto estávamos na enfermaria, ele foi até a sala de equipamentos e pegou o corpo do Taka. Isso também explica como a porta do repositório foi trancada. Quando os corpos desapareceram e todos foram procurar, a Hina e a Sakura descobriram que a porta do repositório estava trancada. Ela só pode ser trancada por dentro. Então quando elas chegaram lá, alguém já estava lá dentro. No caso, o Hifumi, que colocou o corpo do Taka lá. Hifumi não era apenas uma vítima nesse caso. Ele era um dos criminosos. Ele participou dos assassinatos. A Kyoko quer mostrar mais uma evidência disso. Isto é, o bilhete que o Hifumi tinha escondido enfiado na sua calça. Ele diz: "Eu encontrei um buraco que talvez possamos usar para escapar. Monokuma não pode descobrir, então não conte a ninguém. Vamos nos encontrar na sala de equipamentos às 6 da manhã. O Hiro instantaneamente percebe que esse bilhete é praticamente idêntico ao que ele tinha testemunhado receber. Só que o bilhete dele, diferentemente, especificava a sala de recreação às 1 da manhã. O assassino se comunicou com outra pessoa sem ser o Hiro. Essa pessoa tinha que ser Kiyotaka Ishimaru. O assassino usou esse bilhete para atrair a vítima, o Taka. A Genocida Show tem uma objeção. Ela pensa que se o bilhete estava com o Hifumi, então era para ele, não pro Taka. O bilhete informava o encontro sendo às 6 da manhã. A Show diz que o tempo não importa, o bilhete não tem nada a ver com o tic-tac. Mas não, isso está errado. Tem sim uma conexão. O Taka foi morto no mesmo horário que o encontro do bilhete. Seu relógio de pulso prova isso. O local especificado também era a sala de equipamentos, o mesmo lugar em que o Taka morreu. O bilhete só pode ter sido pro Taka. A Show não tem mais objeções. O Hifumi estava com o bilhete porque roubou do corpo do Taka. Quando examinamos o corpo dele, suas mãos sem vida estavam agarrando um pequeno pedaço de papel. E
esse papel encaixa perfeitamente com o bilhete que encontramos escondido com o Hifumi. Taka morreu segurando o bilhete e o Hifumi tentou tirar o bilhete de seu aperto da morte, deixando para trás somente um pedaço de papel. Hifumi sabia que o bilhete era importante, então ele foi um cúmplice nesse assassinato. Mas então quem matou o Hifumi? Quem arquitetou o plano? O verdadeiro assassino. Hifumi foi morto no repositório não muito depois de transportar o corpo do Taka. Nesse período, todos estavam à procura dos corpos desaparecidos, e durante esse tempo ninguém tem um álibi, exceto a Hina e a Sakura, que estavam juntas. Mas algo deixa o Hiro encucado. A gente sabe que arma usaram para matar o Hifumi? O Taka e o Hifumi morreram pelo mesmo tipo de arma e mesmo tipo de fratura na cabeça. Se o assassino fosse atrás de buscar os martelos 3 e 4 nas outras salas, seria muito arriscado. Byakuya ia estar surpreso que o Hiro tem um cérebro. Ele diz que tá nos trinques. Então, o que foi usado para matar o Hifumi? Pro Hiro, uma coisa ficou clara. A arma do crime tem que ser um dos martelos da justiça. Mas não, isso está errado. A arma do crime foi um martelo do repositório que seria fácil pro assassino pegar. Todos os martelos de lá estavam cobertos de grãos de areia e detritos, mas um deles tinha sido limpo. Se o martelo ficou coberto de sangue, é claro que teria que o limpar. Os martelos da justiça foram feitos dos mesmos martelos do repositório, que têm tamanhos variados. Isso explica as lesões serem similares. Resumindo, o Hifumi moveu o corpo do Taka até lá, e então a pessoa com quem ele estava trabalhando o traiu e o matou. A Celeste ainda acha estranho presumir que ele estava trabalhando com alguém. Dado as regras, não há nenhum benefício para alguém trabalhar como cúmplice. Apenas quem realizou o assassinato seria capaz de graduar e sobreviver. Portanto, é impossível que duas pessoas trabalhem juntas nessa situação. Mas isso só se aplica se há somente um assassinato, certo? Nesse caso, contudo, houveram dois assassinatos. Memorizemos essa sentença da Kyoko. A Celeste diz que é impossível duas pessoas trabalharem juntas, mas não, isso está errado. Claro, se apenas uma pessoa pode ser salva por o julgamento, a pessoa fazendo o papel de cúmplice não teria nenhuma vantagem. Contudo, se existisse um benefício mútuo pelo risco tomado, então a cooperação se tornaria possível. Dito isso, duas pessoas poderiam atuar como cúmplices entre si para cometer dois assassinatos diferentes. Foi isso que o assassino disse pro Hifumi. O Hifumi teria sido o primeiro a agir, matando o Taka. O assassino fez assim para que o Hifumi não pudesse mais voltar atrás depois. Resumindo, cada pessoa matou alguém, criando dois incidentes separados e colocando como se um único indivíduo suspeito tivesse feito tudo. E para evitar a regra de 100 cúmplices, simplesmente o matou, o que significa que trair o Hifumi foi parte do plano do Mastermind desde o início. O esforço para nos convencer de que os dois assassinatos foram a mesma coisa foi a principal característica da vez. A Kyoko percebeu isso desde o começo. É por isso que ela disse para não tratar isso como uma série de eventos conectados, mas como incidentes completamente separados. Ela é realmente boa nisso. Mas então, quem era o indivíduo manipulando o Hifumi? Vendo os casos até agora, a maneira pela qual esse caso se revelou, levando tudo isso em consideração, só tem uma única pessoa que parece se encaixar.